Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meditação, do quarto domingo depois de Pentecostes, do Anjo da Guarda de Maria Valtorta. 7 de julho de 1946. Azarias disse: tudo por ti, alma minha, para ser teu conforto e alimento sapiensal no lugar do pão que para ti realmente deveria ter sido diário. Querida alma que deu tudo por amor aos vossos irmãos à imitação de Cristo, e que no vosso aprisionamento, como separados pelo amor imolante, não tinham senão este sol. Então acho que ela não está recebendo a Eucaristia. É Ele que está sendo o conforto dela e alimento do céu, no lugar da Eucaristia que deveria ser diária. Diz-se nos Salmos: bem-aventurado aquele que tem a inteligência do pobre e do indigente, e da pobreza em suas formas. Pois pobre e indigente não é apenas aquele que carece de pão material e dinheiro. Saciar a fome do pão que Jesus, pela boca de Isaías, promete, oferece aos pobres, aos que não têm dinheiro, com as palavras: vocês que têm sede, venham para as águas. E vocês que não têm dinheiro, venha comprar e comer, venha comprar sem dinheiro. Palavras que reaparecem engrandecidas em poder na palavra de Jesus no Evangelho de João. Procurai obter para vós não alimento perecível, mas o que dura para a vida eterna e que o Filho do Homem dará. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim não terá mais sede. Tudo que o Pai me der virá a mim. Nem rejeitarei quem vier a mim, pois desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida no mundo. Para a vida do mundo. E depois, quem tem sede, venha a mim e beba. A palavra de Deus é clara. Ele quer que o seu pão seja dado em abundância a todos os que o pedem, especialmente aos que carregam a cruz, para que sejam fortalecidos com o pão dos fortes. A caridade que muitos confundem com esmola não tem limites na impossibilidade de alguém ir, de falar, de defender-se, de conseguir para si alimento e proteção. Verdadeira caridade inteligente e consciente, e é assim, porque sendo verdadeira tem a perfeição de algo divino. Deve ser solicitada justamente onde, por uma combinação de circunstâncias, há a impossibilidade de vir, falar, obter alimento e defesa para si mesmo. A caridade compreende as necessidades materiais e espirituais dos pobres, desta categoria especial dos pobres que são impedidos de ir onde o pão que desceu do céu é comprado sem dinheiro. Esta é a mais alta das formas de caridade, pois consiste em levar Deus à criatura que o deseja e introduzir na criatura o Consolador, mestre e amigo, aquele que clama com voz incansável: todos vocês que sofrem, venham para mim. Quem não entende isso não tem inteligência sobre as formas da pobreza e dos pobres e indigentes e não conhece as almas de seus irmãos, como não conhece a Deus. Não conhece porque não tem e não é na caridade. Quem não está e não tem caridade não está em Deus. E então, o que vai ser, pobre alma, que não é assistida por aqueles que não têm piedade de sua indigência? Você vai ficar sozinha porque eles se retiram? Você vai ficar desolada por isso? Você terá que duvidar
de ser amada e salva por Deus? Nenhuma dessas coisas. Mas antes você deve se alegrar, assim como Cristo, que depois da tremenda hora do Getsemane, com todas as dúvidas, isso se refere ao padre, pelo padre geral dos servitas, que proibiu que trouxessem o Sagrado Eucaristia. Nossa, proibiu que trouxessem a Sagrada Comunhão para Valtorta, que é uma servita. Que coisa, hein? Que situação. Meu Deus, é uma nota que está aqui no meio aqui. Que depois da tremenda hora do Getsemane, meu Deus do céu. Quando o mundo e os mundanos, movidos por Satanás como um motor militar para derrubar o forte, revivido na certeza de sua missão, vendo que o Senhor o consumia em sofrimentos, sobrecarregando-o com todo o peso da expiação, abandonando-o ao ódio de seus inimigos, para torná-lo depois o vencedor da morte e do pecado. Então, enquanto morria paralisado, ferido, vilipendiado, amaldiçoado, Cristo, em seu coração moribundo, disse: Eu sou o Rei Redentor. Em vão, ó Satanás, você quis me fazer duvidar. Este é o sinal de que estou na graça do Senhor e agrado a Ele, e que obterá tudo, pois tudo está contra mim. As contradições de Satanás e do mundo contra aquele que não é do mundo é o sinal mais seguro de que aquele que é perseguido está em ti, ó meu Pai. Sim, Maria, a contradição em relação a uma obra boa, a perseguição de uma alma inocente, é o sinal probatório mais certo, nunca faltando, de que esta obra é de Deus e que esta alma está a serviço de Deus. Acredite como se fosse uma certeza de fé. Você pode acreditar, porque um anjo não mente, que quando alguém é perseguido sem ter merecido perseguição, que quando uma boa obra se opõe é porque é Satanás que a odeia. E o ódio de Satanás é sempre contra o lugar onde Deus está. Alegra-te, pois, porque sois perseguidos e contrariados, pois este é o sinal de que estás em Deus e a tua obra é de Deus. E repete a tua alma desanimada as palavras do Salmo. Nossa, já pensou? Ela está numa situação, meu Deus, de vítima. E ela é uma servita, né? Uma leiga servita, que está, né, sob os cuidados de uma ordem, né, de uma certa forma, né, abandonada. E aí não mandam para ela, perseguem ela, proibindo ela de receber a comunhão. Que loucura é essa? Meu Deus do céu. É muito doido isso, né? E é Satanás quem faz esse trabalho. E um padre aceita, né? Se deixa conduzir por Satanás. É isso que é uma coisa estranha, né? Mas é uma coisa que é de Deus, né? Também, porque é Deus que permite a perseguição dessa pessoa, que é o sinal de que é de Deus a obra. É doido isso, né? É muito doido. Vai parar para pensar se não é doido. É Deus quem permite que Satanás tenha poder sobre o padre geral dos servitas para proibir a Sagrada Comunhão para Valtorta. É isso para provar que a obra da Valtorta é de Deus. O jeito que Deus faz para poder, o jeito que acontece de Deus confirmar que uma obra é dele, é deixar Satanás livre para poder trabalhar contra essa obra. E aí, para poder a alma vítima, né, ser orientada pelo anjo para não se desanimar, porque esse é o sinal de Deus, então que ela tem que ficar firme. É muito incrível, né? Doideira mesmo. O Senhor é a minha luz e minha salvação. As coisas de Deus são muito estranhas. A gente não está acostumado com as coisas como as coisas de Deus funcionam, né? A gente tem que aprender como que funciona. Se as coisas não são favoráveis para você, isso é bom. Olha que loucura. Né? Alegra-te, pois, porque sois perseguidos e contrariados, pois este é o sinal de que você está em Deus e que a obra é de Deus. Olha. E repete a tua alma desanimada, as palavras do Salmo: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem devo temer? O Senhor protege minha vida. Quem então pode me fazer tremer? Ó Maria, erga os olhos do seu espírito.
para contemplar os cidadãos dos céus. Esses cidadãos que antes de serem espíritos abençoados na contemplação de Deus eram homens da terra. Bem, então, o que você vê neles? Os sinais pela qual conquistaram aquele lugar. E a nenhum, exceto as crianças que morreram antes do uso da razão, falta o sinal da contradição do mundo, de suas virtudes e missão. Este sinal de martírio, seja sangrento ou incruento, não falta deles, pois o mundo odeia, persegue e despreza quem é de Deus. Assim como... Aí você pergunta, né, o mundo. E o mundo é o padre. É o padre geral de uma ordem religiosa? É isso que eu não entendo, né? O mundo persegue, mas o mundo persegue é o mundo, um padre. É isso que deixa a gente doida. Ai, Pai. Assim como o vermelho é um incitamento para um touro feroz, assim o brilho da caridade que se expande daqueles amados para o Senhor é um incitamento para os invejosos ou negadores. Então, padres invejosos e negadores. E eles se lançam sobre a pessoa para demoli-la e destruí-la. Cada uivo faz com que aumente de potência. E seu poder é tal que, como o Salmo diz, os inimigos cambaleiam e caem. Deixe-os cair sem rancor, sem se alegrar com sua queda. Deixe-os cair sem se distrair com o barulho de sua queda. Ouça a Deus e suas vozes e não trema em seu coração. Aí a gente pergunta, por que Deus permite que um padre invejoso e negador seja um padre geral de uma ordem religiosa? Né? Aí a gente pergunta, por que Deus permite que uma pessoa nesse grau de humanidade, de mundanidade, esteja no local tão sagrado que é uma ordem religiosa, a serviço de Deus? A serviço de Deus, para servir a Deus. E essa pessoa serve o demônio. Como que funciona isso na cabeça da gente, né? A gente não entende. E aí a gente tem que ter misericórdia, porque ele é somente uma pessoa humana. Não é contra homens de carne e sangue que a gente tem que lutar, mas é contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal espalhados lá. Aí Deus me lembra, né? Jesus me lembra agora. Aline, os meus apóstolos, eles não foram, naquele momento do Getsemane, controlados por Satanás, que fez eles dormirem enquanto eu estava sofrendo? E eu não fiquei sozinho no Getsemane, sem ninguém? Não faltou a ajuda deles? E eles são pessoas ruins? Então, é Satanás que é ruim e que tem poder sobre eles, e que Deus permitiu esse poder. Então, Deus é quem quis que eu ficasse sozinho. Parece que Satanás tem força? Não, quem tem força é Deus, que quis, com a sua vontade, que eu ficasse sozinho no Getsemane. É Deus que quis que a Valtorta ficasse sozinha sem a minha Eucaristia. Não é que o padre é uma pessoa ruim, ele está na mesma condição dos meus apóstolos. Entendeu? Entendi. Então é Jesus falando, né? Então a gente não pode, tá vendo, julgar ninguém, né? Mesmo que seja falado aqui, mas o invejoso e o negador é Satanás. Não é contra homens, é contra, né, príncipes, potestades do mal, dos ares. Então os invejosos e negadores são os anjos caídos que perderam o amor de Deus. Entendeu? Legal, Jesus, o Senhor é muito maravilhoso, né? De explicar isso pra gente assim, de bonitinho, né? Pra gente não ter nenhum sentimento contra ninguém, né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. O Salmo diz, os inimigos cambaleiam e caem. Deixe-os cair sem rancor. É o inimigo, o demônio. Sem se alegrar com sua queda. Deixe-os cair sem se distrair com o barulho de sua queda. Ouça a Deus e suas vozes e não trema seu coração. Apenas reze. Reze ao Senhor para que o curso do mundo se desenrole tranquilamente, de acordo com suas ordens, e que a igreja possa ter a alegria da devoção pacífica. E você entende o que isso significa? O mundo não é, de acordo com a ideia comum, tranquilo. Infortúnios, calamidades de todo tipo o atravessam e atormentam por causa dos demônios.
Mas tudo isso ainda ocorre pela vontade dos homens, que permitem que o demônio reine neles. O mundo em si, a Terra, o planeta, segue tranquilamente seu curso como a vontade de Deus ordenou. Como uma estrela cumprindo sua trajetória no firmamento, o planeta chamado Terra, há dezenas de milhares de anos, segue seu curso, que começou com sua criação e deveria terminar com a desintegração quando seu fim chegou no tempo designado. Mas, como em sua infância, foi ameaçado de destruição, porque a corrupção dos homens fez o Criador se arrepender de tê-los criado. Então, nesta época da Terra, em que a corrupção excede todas as medidas e é encontrada igualmente na realeza, palácios e casebres, e o lugar santo não está livre de poluições iníquas, e o amor está morto para dar lugar ao ódio, mesmo sem uma razão nacionalista, o ódio pelo ódio, o ódio à humanidade e, portanto, a si mesmo. Ódio e os homens são ao mesmo tempo suicidas, homicidas e deicidas, levantando as mãos armadas de rancor e impiedade e as descobertas satânicas contra Deus nas criaturas e contra Deus em si mesmo e contra si mesmo e contra tudo. Não pode isso? Pecado contínuo contra a caridade. E esta fervilhar satânico de orgulho em muitos homens, e por todas as razões provocam um fiat divino que interrompe o curso do mundo e desencadeia sua desagregação com terríveis convulsões, por causa dos quais homens enlouquecidos de terror, por causa de guerras, fomes, massacres de epidemias e terremotos, ciclones, inundações, granizo, fogo, pestilências, invasões de animais destruidores e a criação de máquinas mortíferas e venenos em uma sucessão apocalíptica de punições, misericórdia, e cegos em sua visão pela escuridão e em seus corações pelo medo e ateísmo, vão para a morte e depois para um tremendo juízo antes da hora? E a criação de máquinas mortíferas e venenos em uma sucessão apocalíptica de punições e cegos em sua visão pela escuridão e em seus corações pelo pavor e ateísmo, vão para a morte e depois o tremendo juízo antes da hora. Está repetindo aqui. Está repetindo de novo. Lembre-se todos vocês que, se as orações dos justos e os da mulher cheia de graça apressou em anos a vinda de Cristo, foi uma graça. Esta aceleração dos tempos do fim do mundo com inúmeros pecados será a maior desgraça que a humanidade terá que sofrer, pois será a ira do Senhor que vai atacar. Orai então, ó bons, para que o mundo morra quando for indicado que morra. Rezem para que Deus não envie seus carrascos para feri-lo, como fez com Lúcifer e com Adão. Pois os decretos de Deus são eternos, mas podem sofrer mutações, quando sua justiça e sua própria dignidade forçam o amor a lembrar-se às criaturas que só um é Deus e ninguém é maior do que ele. Então, quando precisa provar alguma coisa na justiça, né? Aí ele vem com tudo. Digo isso em relação ao mundo. E para a igreja, sabes, alma minha, quais são as alegrias de uma devoção tranquila? Um conhecimento preciso da fé e uma aplicação justa do Evangelho, onde, quando aplicado à perfeição, toda religião antiga se funde à religião cristã, impedem a criação de heresias e seitas, de exaltação ou frieza censuráveis, e a santa vontade de amor destrói com seu fogo as plantas venenosas das heresias e das seitas. É sempre o amor que salva e preserva. Não é exaltação fanática ou severidade congelante. É muito importante guardar isso, né? Não pode ser exaltação fanática e nem severidade congelante. Sempre é o amor que salva e preserva. Nós temos que ter amor, apesar de... Eles falam aqui que os seres humanos estão todos terrivelmente poluídos, corruptos, né? Mas é assim que Deus mostra para mim, que são todas pessoas que estão cegas, né, ignorantes de suas condições, né, podem ter escolhido o mal. São pessoas que escolheram o mal por livre e espontânea vontade, sim. Tem consciência que escolheu. Mesmo assim, escolheram o lado errado. Entendeu?
Então, imagina assim, que é uma pessoa que entrou um demônio nela, porque o demônio enganou. Falou que ia ser bom ela deixar ele entrar. E ela deixou entrar. Então ela está contaminada, está enfeitiçada, imagina assim, por Satanás. Então ela não sabe o que está fazendo. Isso que acontece. Quando mataram Jesus, ele me falou, perdoa, eles não sabem o que fazem, estão todos enfeitiçados, todos dominados por uma força das trevas. Não é contra homens de carne e sangue, temos que lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhados nos ares. Então a gente não tem que esperar a vingança de Deus sobre ninguém. A gente não pode querer, exigir, nem pedir e nem esperar a vingança de Deus contra ninguém. É o amor. É o amor quem vai salvar e preservar. Não é exaltação fanática ou severidade congelante. É ser cristão como Cristo quis e como Cristo é. Perdoar e eles não sabem o que fazem. Perdoa os inimigos. Ama os inimigos. Reza pela conversão dos inimigos. Pela conversão dos pecadores, né? Tanto na igreja, em todas as suas hierarquias, como nos fiéis, em todas as suas condições. Então, de uma igreja militante, que é verdadeiramente cristã em todos os seus membros, nutrido de Cristo, como a planta se nutre da medula e empurra sua energia até a última folhinha do galho mais alto. Virá a alegria da devoção tranquila, livre das febres intercorrentes de misticismo estéril e obscurecimentos pelos quais as trevas se elevam para envolver a luz, dando golpes nocivos aos espíritos, que não são todos os adultos, mas a maioria das crianças espirituais fracas que precisam de alegria tranquila para crescer no Senhor, fé constante e caridade calorosa que os envolverá e os fortalecerá, para protegê-los das armadilhas do adversário, do mundo e da carne. Filha da igreja, reza sempre por esta tua mãe. Reza por teus irmãos que não são, como tu, filhos da igreja, talvez pródigos, às vezes separados, outras vezes desviados, para que possam estar com a mãe, e a mãe só pode ter a caridade de Cristo pelo rebanho fiel, e as ovelhas desencaminhadas e convocam, exortam, confortam e sustentam. Maternal, 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 santo perfeito como sua cabeça, o Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ler Paulo. Com isso ele te conforta com uma palavra santa. Aceite-a porque é a verdade. Paulo disse isso na terra, mas agora desce dos céus confirmado pela aprovação daquele que sofreu mais do que todos os outros, e divinamente glorioso. Manifesta em seu corpo que ele sofreu o que ele é, portanto glorioso como homem, além de sua glória como Deus. Estou convencido de que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis à glória que será manifestada em nós. É isso. Muitos são os sofrimentos dos verdadeiros filhos do verdadeiro Deus, mas incomensuravelmente superior é a glória que eles terão no céu. O Verbo era Deus, sua glória como Deus era, portanto, infinita, mas ele mesmo era a glória para si mesmo. Ele se tornou homem e sofreu com o tempo, atrozmente, completamente. Então ele então subiu ao céu e juntou a glória de todos os salvos à sua glória infinita. E cada santo é um aumento de glória que o Verbo obteve para si mesmo sofrendo no tempo. O que teriam sido os céus sem o seu sofrimento? A glória estática de Deus os teria preenchido, é verdade, mas eles não conheceriam os hosanas dos 1.010.000 bem-aventurados, dos 144.000 de cada tribo, nem conheceriam um novo cântico sustentado por um som semelhante ao de muitas águas e o estrondo do trovão, semelhante a um concerto de arpistas tocando seus instrumentos. O cântico novo das virgens que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá e levam na fronte o seu nome e o do Pai. O cântico que só podem cantar aqueles que foram resgatados da terra, primícias do Cordeiro e de Deus. Toda esta glória que se multiplica em torno do Verbo para todo santo vem a Cristo, pois ele sofreu no tempo e o que ele foi resplandeceu por meio de seus sofrimentos e resplandece eternamente nele em seu corpo glorificado como brilha em seu espírito. De fato, a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Presta atenção, alma minha. O que significa esta frase? Que revelação ela está falando? Uma vez eu te falei dos dois ramos da humanidade. O ramo dos filhos da mulher livre
e o dos filhos da escrava. Esses os filhos da divina vontade, que é a mulher livre. Essa explicação, então, ajuda você a entender esta sentença. A criação está esperando para conhecer os filhos de Deus, que é os filhos da divina vontade, para distingui-los dos filhos do pecado. Quando? Quando, no fim dos tempos, todos os homens tiveram passado na grande revisão, aviso. E segundo a justiça, os filhos de Deus são separados dos filhos do pecado. Graças a Deus, né? O aviso vai fazer isso. Por enquanto, é um trabalho contínuo e incessante chegar a esta revelação. Deus para ser distinguido daqueles que não queriam sê-lo. A vida de cada indivíduo é semelhante a uma tessera em um mosaico, e cada um pode livremente dar-lhe a cor que desejar. Quando todas as vidas forem reunidas na ressurreição final, o grande quadro da história da humanidade será composto deste lado da criação, o mais seleto, e por ser o mais seleto, o mais assediado pelas ciladas do adversário. Então nós somos muito assediados pelas ciladas do demônio, que em vossos antepassados submeteu toda a humanidade à vaidade com a permissão de Deus para testar seus filhos e poder recompensá-los com méritos. Então a gente vai ser testados pelo demônio nessa época, no fim. E poder recompensá-los com méritos, multiplicados por sua santidade obtida por seus próprios esforços e não por um dom gratuito de Deus. A que orgulho ruinoso teria chegado o homem se por um pecado que de duas maneiras foi feliz e propício ele não conheceu a humilhação no início de sua existência, feliz a culpa porque o Cristo obteve, feliz porque mortificou o homem antes de séculos de imunidade, o deixaram tão orgulhoso quanto Lúcifer, e por não ter pecado acreditava ser como Deus. Só porque não tinha pecado ele acreditava ser como Deus. Esta queda da humanidade foi também a providência, este afundar na lama para se lembrar de que ela é lama animada por Deus, em si mesmo lama, pela vontade de Deus, espírito na lama para santificá-la, para dar-lhe uma marca, uma semelhança com o desconhecido perfeito, o espírito eterno. Esta queda no início do seu dia foi providência, então a queda do homem foi providência. Eu sempre sabia disso, nunca reclamei da queda do homem, depois que eu entendi. Então foi providência, para ter uma longa expiação e poder reerguer todo o caminho, retornar ao céu do abismo, voltar com boa vontade, pela liberdade mesmo, né? Com a ajuda do Salvador, com a batalha contra a tentação, com a fortaleza quebrando as cadeias da concupiscência, com fé, esperança, caridade, com santa humildade e santa obediência, para vir a ser merecidamente gloriosa e livre com a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Muitas vezes o homem amaldiçoa. Olha lá. Muitas vezes, olha lá. Presta atenção, gente. Olha aqui, que revelação. Muitas vezes o homem amaldiçoa esterilmente o primeiro pecado de Adão e blasfema contra Deus como um senhor imprudente que colocou o homem em tentação mais forte do que ele. Fruto proibido, ele se tornaria como Deus se não tivesse o tentador tivesse chegado a acreditar que era Deus por si mesmo. Porque não tinha pecado, nem dor, nem morte? Então não teria havido redenção, porque o homem teria sido um novo Lúcifer. Grindos, Padre! Ao contrário, uma legião incontável de Lúcifers. Grindos, Padre, Ave Maria! O homem ia chegar nesse ponto? Sozinho, sem Lúcifer? O homem iria chegar nesse ponto sozinho, sem a ajuda do tentador? Aí agora é uma revelação que eu tô... Jesus Cristo. Meu Deus, temos que pensar nisso. Então não teria havido redenção, porque o homem teria sido um novo Lúcifer. Jesus! Muitas vezes o homem amaldiçoa esterilmente o primeiro pecado e blasfema contra Deus, como um senhor imprudente que colocou o homem em tentação mais forte do que ele. Fruto proibido, ele se tornaria como Deus. E se sem nenhum tentador ele tivesse chegado a acreditar que ele era Deus por si mesmo, por que não tinha pecado, nem dor, nem morte? Então um homem podia pensar que ele era Deus também, igual o Lúcifer. Porque o Lúcifer não tinha pecado e achou que ele era como Deus. Se comparou a Deus por causa de não ter pecado.
Nossa, então por isso que a Nossa Senhora ela é tão especial, porque ela, sem pecado, ela não fez isso. Sem pecado, ela não fez isso. Nossa. Meu Deus do céu, que revelação incrível, Pai. Uau! Quanto mais eu conheço o Senhor, mais revelação o Senhor revela. Meu Deus, então não teria... Meu Deus, tô besta. Então não teria havido redenção. Sem redenção o mundo estará aflito. Porque o homem teria sido um novo Lúcifer. Ao contrário, uma legião incontável de Lúcifers. Pois no decorrer dos séculos a humanidade teria crescido através de todos aqueles gerados, e nenhum homem e uma mulher, mas todos teriam pecado por esta heresia sacrílega, e toda a raça teria perecido em um castigo infernal. Todos. O Criador amou a mais bela criatura da criação, aquele em quem a alma lançou luzes celestiais, e ele queria que ela ainda estivesse em condições de ser salva. Então alguém pode duvidar que Deus não poderia ter impedido Satanás de entrar no Éden? Não, não pense assim, mas creia que o ato de Deus foi providência, foi bom, graças a Deus que o Satanás entrou no Éden. Meu Deus do céu, foi bom, como todos os seus atos, e a causa de um ato infinitamente bom. Olha, até que enfim um anjo fala aquilo que eu já sabia. Eu já sabia tudo isso, eu já tinha falado isso numa aula, mas só que ter um anjo que afirma isso, né? Nossa, um conteúdo divino, né? Que veio do céu, né? Inspirado pelo Espírito Santo, assim, escrito e aprovado pela igreja, né? Nossa, é muito incrível, né? Você poder ler a mesma coisa que Deus te contou um dia e que você já tinha, né, meditado sobre isso, e eu sempre pensei que isso foi providência de Deus mesmo. Mas aí agora, assim, tendo um documento que me prove que isso é real, então eu fico mais tranquila, né? Alguém pode duvidar que Deus não poderia ter impedido Satanás de entrar no Éden? Não, não pense assim. Mas creia que o ato de Deus foi bom, como todos os seus atos, e a causa de um ato infinitamente bom, como foi a encarnação do Verbo para a salvação do homem. Sabemos que até agora todas as criaturas estão suspirando e com dores de parto. De fato, cada um deve dar à luz a si mesmo o ser eterno, aquele nascido no céu ou no inferno, no momento em que a primeira morte remove a alma e o fôlego, e o primeiro chamado diante daquele que não pode ser enganado ocorre. Da matéria, como fruto de uma flor, da matéria que os sacramentos ajudam a mudar de uma corrente, um obstáculo, um fardo de santificação, ao nascimento, à vida, como filho imortal de Deus, o cidadão abençoado que habita o céu, da matéria como fruto da flor, o Filho de Deus, o irmão de Cristo, participante da divindade pela promessa divina. Pela promessa divina. Cadê? Onde eu parei? Fugiu. Promessa divina. Nossa, fugiu aqui, gente. Vou mexer aqui. Perdi onde estava. De fato, a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Para baixo. A que orgulho ruinoso teria chegado o homem se por um pecado de que duas maneiras foi feliz e propício, ele não conheceu a humilhação no início de sua existência, feliz a culpa porque pela culpa foi o Cristo obtido, feliz porque mortificou o homem antes. Séculos de imunidade o deixaram tão orgulhoso quanto Lúcifer, porque por não ter pecado acreditava ser como Deus. Então, só por ele não ter pecado, ele acreditava ser como Deus, e o ser humano ia ficar na mesma condição, né? Então, mais para baixo aqui. Sabemos que até agora todas as criaturas estão suspirando e com dores de parto. De fato, cada um deve dar à luz a si mesmo, o ser eterno, aquele nascido no céu ou no inferno, no momento em que a primeira morte remove da alma a alma e o fôlego, e o primeiro chamado diante daquele que não pode ser enganado ocorre. Da matéria como fruto de uma flor, da matéria que os sacramentos ajudam a mudar de uma corrente, um obstáculo, um fardo de santificação, ao nascimento,
A vida como filho imortal de Deus, o cidadão abençoado que habita o céu. Da matéria, como fruto da flor, o Filho de Deus, o irmão de Cristo, participante da divindade pela promessa divina. Foi aqui que eu parei. Será gerado com dores em toda a sua vida, com o peso da gestação ao longo da vida. Vós sois deuses, está escrito nas Escrituras e nas cartas de Paulo. Nem Jesus negou que o homem, ao se tornar-se santo com um esforço constante para a perfeição, se torna semelhante a Deus seu Pai, na medida de um filho para com o Pai, do Espírito criado em relação ao Santíssimo Espírito incriado. Mas para chegar a esta glorificação, é preciso suspirar e sofrer com paciência e esperança, com fé e amor, como uma mãe que por longos meses sofre e espera. Que lindo, né? Eu não tenho problema com isso. E de boa vontade enfrenta a dor, desde que possa dar à luz seu filho. Você vê como Deus é bom? Sim, maravilhosamente bom, maravilhosamente lindo. Ele concede a procriação à matéria, quase sendo pequenos criadores. Mas ele concebe que todos os espíritos possam se recriar, pois a alma dada por Deus pode recriar e supercriar a si mesma, atingindo a dignidade sublime de filhos de Deus, participando da glória eterna do Pai. Isso aqui ele está falando dos filhos da divina vontade. Tem a mesma divindade de Deus e o mesmo poder criador de Deus. E não apenas estes, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, suspiramos interiormente, esperando a adoção de filhos de Deus e a redenção de nossos corpos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Possuir dons extraordinários não elimina ter que sofrer para se recriar para o céu. De fato, na proporção da alegria que vem do céu, você deve ser capaz de sofrer para chegar a graus cada vez mais elevados de perfeição espiritual. A palavra de Deus, tendo as primícias do Espírito, alma minha, que a tua força seja, portanto, proporcional a esta graça, procede do teu refúgio seguro dos braços de teu Pai, que te conforta em tua tribulação e dá-lhes suas consolações para compensá-la por aqueles que os homens lhe negam. Mantenha-se na luz para que seus olhos sejam iluminados e você nunca adormeça na morte espiritual, para que aquele que é o seu inimigo nunca possa dizer, eu a derrotei. Considere que você deve estar bem desperta, justa, luminosa e sábia, tanto para a sua alma quanto para a obra de Deus, que mesmo uma ligeira deserção sua depreciaria. Seja santa para dar alegria a Deus, paz à sua alma e vida eterna, e não diminuir o dom de Deus em você. Considere que você faria o jogo do inimigo, se você se desanimar, né? E ficasse com o fermento dos fariseus, né? Que é justamente ficar com raiva, né? De querer vingança, né? Coroe sua testa com espinhos, seja firme sobre a flagelação, vá sobre a cruz mansa e humilde de coração, mas faça com que os atormentadores tenham que dizer um dia as palavras dos crucificadores no Calvário. Este foi realmente um filho de Deus. Este foi um espírito justo, e bater em seus peitos dizendo, os sofrimentos que lhe causamos pesam em nossa consciência e clamamos a Deus porque oprimimos um inocente que serviu a Deus. Assim nós combatemos o próprio Deus. Considere que você faria o jogo de seus inimigos. Coroe sua testa com espinhos. Seja firme sobre a flagelação. Beleza, tá repetindo aqui. Os sofrimentos, tudo. Vem, alma minha. Cada vez mais amada. Vem, descansa no peito daquele que não traz seus filhos. Descansa naquele que te é dado como teu Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uau, que revelação incrível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por essa revelação tão maravilhosa. Meu Deus, obrigado por essa providência, ainda mais porque Nossa Senhora também foi essa alma que não teve pecado e não se corrompeu. Nossa, por causa que ela não tinha vontade humana, né? Maravilha. Deus abençoe a todos.